Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana e eu estou aqui mais uma vez para estar falando com vocês sobre arte. Chegou a hora da nossa aula de arte, que legal, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois conceitos importantes, conceitos do que é arte e o que é artesanato. Então vamos começar com arte, tá? Arte vem do latim, que significa habilidade, é a atividade humana que está ligada a essas manifestações de ordem estética, desenvolvida com o intuito de mostrar o pensamento do artista e expressar os sentimentos, as emoções, as ideias a partir da percepção. E tem o objetivo de estimular, o interesse das pessoas, dessa consciência de um ou até mais espectadores, ou seja, de pessoas que estão ali olhando, E cada obra de arte, ela possui um significado único e diferente. A arte também é considerada como a capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade e expressar em forma de pinturas, músicas e outras obras de arte. Por meio das manifestações artísticas e obras é possível conhecer a cultura de uma sociedade ou de um grupo. Portanto, a arte ela preserva e mantém viva os aspectos que marcaram e definiram a característica de um povo. Estudiosos e historiadores afirmam que a arte, seja ela visual, sonora ou interpretação, permite às pessoas observarem o mundo de diferentes prismas, diferentes pontos de vista, o que sugere mais debate, a toda a população. A arte, ela existe desde a incidência dos primeiros homens, que começaram a se desenvolver aqui na Terra, desde a pré-história. E inicialmente a arte ela era utilizada para suprir necessidades de sobrevivência, como utensílios de cozinha, aquelas inscrições das artes rupestres nas cavernas. Já no século V a.C., ela era considerada técnica, e com o passar dos anos ela foi evoluindo até chegar a esse ponto que a gente conhece hoje, que é a arte, Cada pessoa interpreta os cenários e os objetos de uma forma única e singular, o que caracteriza o movimento que a nomeia. Cada um vai ver a arte de uma maneira. E dentre desses movimentos artísticos, existem vários. Aqui eu vou destacar alguns, como abstracionismo, a arte cristã primitiva, arte rupestre, barroco, cubismo, dadaísmo, expressionismo, modernismo, naturalismo, pop art, realismo. As obras artísticas, além de museus, que a gente vê os manuscritos, esculturas, pinturas, elas também são manifestadas através das tecnologias, como a internet hoje em dia, o rádio, a fotografia, a dança. Então isso é um apanhado geral do que é arte, ok? E o artesanato, então, afinal, o que é o artesanato? É uma técnica manual, ou seja, que utiliza as mãos para produzir objetos feitos a partir de uma matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias dentro da sua própria casa ou em uma pequena oficina. Essa técnica é praticada desde o período antigo, denominado o Neolítico. Lembra da pré-história? Então, quando os homens poliam pedras para fabricar armas e objetos de caça e pesca. Eles usavam também cerâmica para guardar alimentos e tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas. A partir da Revolução Industrial, que iniciou lá na Inglaterra, o artesanato foi fortemente desvalorizado e deixou de ser tão importante, já que nesse período capitalista, o trabalho foi dividido, colocando determinadas pessoas para realizarem funções específicas, E essas pessoas deixaram de participar de todo o processo de fabricação, Cada um fazia parte só de um tipo de serviço, Além disso, também, os artesãos eles eram submetidos às péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Esse processo de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de montagem.
Agora hoje o artesanato, né, ele voltou a ter prestígio e importância e continua a buscar, né, esses elementos naturais para desenvolver suas peças, que muitas vezes são originados do barro, né, da argila, do couro, da pedra, de folhas, de ramos secos e várias outras matérias-primas. Em todas as regiões, né, do país, do mundo, é possível encontrar artesanatos diversificados. Os artesanatos, né, eles são originados a partir da natureza típica do local e de técnicas específicas de cada grupo de pessoas. O artesanato, gente, ele é reconhecido em várias áreas, como da bijuteria, dos bordados, da cerâmica, do vidro, do gesso, do mosaico, de pinturas, velas, sabonetes, sachês, caixas variadas, de reciclagem, daqueles artigos de patchwork, metais, brinquedos, arranjos, apliques, além de várias técnicas distintas utilizadas para a fabricação dessas peças. Então são muitos tipos de artesanato, né? Em casa mesmo a gente pode fazer o nosso artesanato, né? Que é o nosso trabalhinho manual. E continuando falando aí sobre artesanato, hoje nós vamos observar dois tipos de artesanato. Um que é brasileiro, de índios, né, dos caiapós, lá da Amazônia, e também de um outro grupo, só que da África do Sul. Vamos começar pelo nosso povo, então? Então, o artesanato caiapó, né? Esse grupo mora na Amazônia e eles são conhecidos pela valentia na hora de defender a cultura indígena e as suas florestas. Eles são caçadores, pescadores e coletores. Os caiapós desfrutam de diferentes áreas de produção. Da alimentação até o artesanato, vivem de riquezas naturais e fazem da natureza inspiração e fonte para a criação manual. A cultura material deles é muito conhecida por sua beleza e originalidade, percebidas pelos traços de sua pintura, as combinações que eles usam, né, bastante coloridas dos trabalhos em miçangas, os trançados de palha, né, que eles fazem os cestos. Eles confeccionam vários objetos e adornos, né? Isso é uma atividade prazerosa para eles, que faz parte do dia a dia da maioria das famílias caiapó. E a precisão também que eles têm, sabe? Fazem tudo muito bem feito, cada detalhe, né? Traz a marca de um conhecimento ancestral, transmitido de geração em geração, desde os tempos, né, memoriais. E o outro artesanato que nós vamos falar é dos Ndebele, que é um povo, né, que mora lá no norte do Zimbábue, na África do Sul. Eles são conhecidos pela expressão artística deles, né, das pinturas das casas, que é feita pelas mulheres. Por incrível que pareça, essa tradição vai passando de mãe para filha. Eles se dedicam a grafismos e produtos artesanais, tudo feito à mão livre. Durante o Apartheid, vocês já ouviram falar do Apartheid? Que foi uma rigorosa legislação separatista implantada, né, durante os anos na África do Sul, que começou em 1948, onde muitos negros foram presos porque eles se opunham a essa política de segregação racial. E o que era essa política? Essa política era onde a minoria branca, né, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico na África do Sul. Enquanto a imensa maioria, né, que era negra da população, era obrigada a obedecer rigorosamente essa legislação separatista, ou seja, era separado, né, negro para um lado, branco para o outro, e os brancos que mandavam em todo pedaço, embora os negros fossem a maioria. Em 1990, o Mandela, que era líder desse movimento que se opunha ao Apartheid, foi liberado da prisão. Ele ficou anos e anos preso injustamente. E aí, juntamente com o presidente da época, Klerk, ele revogou essas leis raciais, né? Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos em 1992, onde 69% dos eleitores, ou seja, dos brancos, votaram pelo fim do Apartheid. Então, nesse momento, né, esse povo fazia essas pinturas que eram usadas como... As cores roxas, por exemplo, era utilizada como um aviso de perigo. A cor verde simbolizava, né, o fim de um período de fome ou de guerra, segundo nativos da região ali, dessa tribo.
Os artistas hoje contemporâneos, né, fazem uso de uma ampla variedade de cores brilhantes. Eles utilizam azuis, vermelhos, verdes e amarelos em relação aos artistas tradicionais, devido à atual disponibilidade, né, de cores que existe hoje. Porém, as cores de tons de ocres feitos de terra e diferentes tipos de argila ainda também são utilizados, além do preto que eles obtêm com carvão. Atualmente, a arte do povo Ndebele conquistou galerias e várias exposições, né, de arte pelo mundo, sobretudo com as pinturas da artista Esther Mahalangue, que vem, né, difundindo essa cultura dessa tribo indígena pelo mundo. É uma tribo pequena, de 650 mil habitantes aproximadamente, mas que mantém fortemente suas tradições. Então, pessoal, essa foi nossa aula de arte hoje. Então, nós falamos sobre o conceito de arte, conceito de artesanato, falamos sobre o artesanato dos índios caiapós brasileiros e também da tribo da África do Sul, dos Ndebeles. Ok? Espero poder ter ajudado vocês aí na resolução das fichas. Estou com saudade, fiquem todos com Deus. Um beijo, tá?